Olá, começamos mais um programa de entrevistas sobre inovação, denominado Marcos Inovação. E hoje nós temos uma convidada muito especial que está falando lá de São Paulo, que é a Lala de Renzelin. Lala, quais são as suas qualificações acadêmicas e profissionais, por favor? Oi, Marcos, um prazer estar com você. Gostei muito do nome, Marcos de Inovação. Bom, eu sou um exemplo um pouco do que acontece bastante em tempos recentes, que é que a nossa formação não tem tanto a ver com a nossa prática. A minha formação me deu mais as lentes de perceber o mundo, eu estudei História e Biologia, mas a minha qualificação mesmo vem da minha experiência, que é a mais diversa que se possa imaginar. Se alguém tiver paciência, no meu site tem, por exemplo, acesso a um currículo gigante, assim, porque eu tive o privilégio de atuar com busca de soluções em escalas muito diferentes. Então, eu atuei durante muito tempo no campo da cultura, que já tinha essa percepção de que tudo depende de narrativa, das lentes que a gente tem de compreender o mundo. Daí eu trabalhei com grandes corporações, terceiro setor, depois governos e instituições de fomento, como o SEBRAE. Neste momento já era economia criativa, porque era a relação de território, cultura, desenvolvimento, sustentabilidade. E eu tive o privilégio de fazer parte do processo de inclusão de economia criativa dentro do sistema ONU, de 2005 e 2012, 13, trabalhando principalmente fora do Brasil. Antes disso, eu já tinha me tornado futurista em 95, imagina, mas eu só saí do armário, eu era futurista há pouco tempo, porque ninguém nem sabia o que era isso. Parecia uma bizarrice, assim, de bola de cristal. E aí, os últimos trabalhos que eu fiz para a ONU sempre eram trabalhos ligados a desenvolvimento, né? A como solucionar questões em escala. E eu fiz dois muito interessantes, que foi de pensar países. E isso foi 2011, 12, 13, Moçambique e Cabo Verde. E aí eu percebi que não adianta só você, como assessora, apontar caminhos de inovação. Você precisa, porque, por exemplo, depois de apresentar o plano para os ministros de Cabo Verde, aí eles falaram, tá bom, a gente nunca fez isso, porque era tudo novo, era tudo a partir de novas economias, com uma visão de futuro. E eles falaram, com quem a gente faz isso? Usando que ferramentas? E aí eu percebi que tinha que parar. Então, eu parei tudo em 2013, que a gente se conheceu logo em seguida, Marcos, porque em 2014 comecei com essa pós aí em Curitiba, de novas economias, e a partir disso comecei a preparar profissionais e organizações. Então, hoje o que eu faço é preparar profissionais em futuro e novas economias e em desenhar soluções para que corporações como a Natura, como a Globosat e tal, possam solucionar questões. E a gente é mais um laboratório de soluções do que uma consultoria, mas é isso a gente faz, desenvolver inteligência para processo de transformação, inteligência e ferramentas. Você poderia nos falar um pouco sobre essas novas economias? O que são as novas Claro que economias? sim. Então, as novas economias, deixa eu até pegar aqui um objeto para nos ajudar, eu criei para isso, que se chama Flux Cycle. Um Flux Cycle é inspirado no Escher, esse matemático, e aí Ah, ele tem, a gente, dá para ver? sim. Aqui. Sim. Ele tem as quatro, aparece cada dimensão e cada economia. Então, o que a gente tem? A gente tem quatro novas economias. E para poder falar delas, eu vou usar o exemplo da Wikipédia, para deixar mais fácil. Imagina o seguinte, a Wikipédia é feita com matéria-prima. A matéria-prima dela é intangível, é cultural, é o conhecimento, nosso conhecimento. Está ligado à primeira das novas economias, a economia criativa. A segunda das economias. A Wikipédia é feita como?
Não haveria dinheiro no mundo para pagar todos os computadores e rede, etc., para poder fazer a Wikipédia com todas as suas linhas. Ela é feita usando o compartilhamento do computador e a rede de cada um. Segunda das novas economias, economia compartilhada. Usamos bastante, Uber, Airbnb. Tem um negócio que você estava me contando, que você vai preparar para o futuro também, a economia compartilhada. Terceira das novas economias, que é essa que nós estamos precisando avançar nela, é a economia colaborativa, que tem a ver com gestão. No caso da Wikipédia, se houvesse um processo centralizado de tomada de decisão, por exemplo, a aprovação dos verbetes, nunca existiria a Wikipédia. Ela é feita, então, com uma gestão colaborativa. Terceira das economias, colaborativa. Cada um decide o que quer postar e quando, e a regulação também é coletiva. A quarta das economias é uma economia multivalores. Nós vemos a cada dia surgirem novas moedas, muitas formas de valor de moedas, etc. E a gente trabalha sempre considerando recursos não apenas monetários, mas recursos em 4 dimensões. E aí, essa economia multivalor, então, é isso. A gente considera dimensão cultural, ambiental, social e financeira com recursos nas 4 dimensões. Recursos como conhecimento, dimensão cultural, recursos como Essa é a fluxonomia 4D, não? E assim vamos. Essa é a Isso é o fluxonomia famoso 4D? 4D. Aham. A fluxonomia, Marcos, é uma combinação de estudos de futuro, de futuring, que é esse desenhar futuros, com essas 4 novas economias. E com foco em colaboração, em gerar soluções colaborativas, para poder exponencializar. O objetivo da fluxonomia é ganhar exponencialidade. Então, a gente faz essa combinação de futuro com essas 4 economias e esta mistura chamamos de fluxonomia 4D. Aham. Você fala muito nos teus vídeos sobre recursos tangíveis, que são escassos, e os intangíveis, que são infinitos. Você poderia falar um pouco sobre isso? Com prazer, principalmente nesse momento. Porque, repara, a gente está vivendo um contexto aí, depois da pandemia, onde a gente tem uma falta de recursos monetários tradicionais. E existe uma infinidade de recursos que não são os tradicionais. Pensa, por exemplo, a moeda pode desvalorizar, mas todo o conhecimento que você tem, todas as suas habilidades, isso está na tua cabeça, não desvaloriza. Precisa só ver como é que você põe isso em circulação. Pensa toda a infraestrutura que existe disponível, todos os recursos naturais, pensa todas os meios de comunicação que existe, enfim, existe uma quantidade muito grande de multicapitais, além da moeda tradicional. A gente trabalha com esses, sendo que o mais estratégico deles é esse que tem a ver com o conhecimento, com a criatividade e tal, que é o que está na dimensão cultural, os intangíveis, que você se refere, e os intangíveis, repara, eles não se consomem, mas eles se multiplicam com o uso. Então, nós estamos vendo uma migração dos setores de economia, da economia tradicional, extrai recursos ambientais para uma economia baseada em conhecimento, criatividade, porque pode ser exponencial. Isso, por exemplo, que a China é a prioridade número 1 deles, é trabalhar com inteligência, com pesquisa, etc., porque eles sabem que para dar conta de tanta gente, você não pode depender só de extração de recursos naturais. Então, a economia criativa ela é super estratégica, nosso presente e futuro. Quer dizer que você acha que a inovação sociocultural, educação, cultura, relacionamento, é mais importante do que a inovação hard das traquitanas? Eu acho que a gente está num momento onde a gente precisa substituir os ous pelos es, em geral, sabe?
E, por exemplo, não é possível fazer nada hoje em dia sem tecnologia, que é uma das mãos, uma das partes. Senão, por exemplo, nem nós poderíamos estar juntos aqui. A tecnologia é fundamental, mas ela é um meio. E a gente avançou bastante em tecnologia. Onde a gente ainda está tateando, e que é a minha área de especialização, é justamente nessas tecnologias e no pensar futuro, com foco no humano e no social, que é muito complexo. Que tecnologia pode ser complicado, mas não é complexo, né? Essa diferença, a complexidade está nas relações humanas, na sociedade e tal. Então, a gente precisa, tá desequilibrado, a gente avançou muito em tecnologia e pouco em novas formas de organização social. E eu estou aqui com essas duas mãos aqui, que são como se fossem as duas mãos que a gente precisa para poder fazer tudo. Com uma mão só, a gente faz muito pouco. Então, não adianta só a tecnologia, a gente precisa dessas tecnologias socioculturais também. Quando você esteve aqui Inclusive, na para dar Copel... conta do. Oi. Fale, pode falar. Um delayzinho, né? Desculpa se eu te atropelei. Inclusive, para dar conta deste momento, né? Porque o que a gente está enfrentando é devido à nossa capacidade linear de lidar com questões que são exponenciais. E essa exponencialidade a gente consegue combinando essas duas coisas, combinando a tecnologia, e já consegue convergir tantas coisas, com a colaboração, para convergir nossos talentos, nossos recursos, nossas redes, etc. Aí a gente dá conta do recado. Eu estava falando que quando você veio dar uma palestra aqui na Copel, num evento que eu promovi, você falou da geração G. G de generosidade e não de ganância. Você poderia explorar um pouco isso? Sim. Repara que, primeiro, quando a gente vê o que está acontecendo, por exemplo, no mercado financeiro, com todo, inclusive, o tema do ano que vem, de Davos, tal, do reset, existe uma mudança de, no sentido de que sustentabilidade de tudo que é para o bem comum deixar de ser um luxo, deixar de ser a cerejinha do bolo para ser o bolo em si. Que neste momento as escolhas pessoais e principalmente as escolhas empresariais, elas estão em garantir que a gente tem um futuro. Então, por um tempo ainda dá para a gente não ser preocupado com o futuro, mas as empresas que não forem de fato não vão sobreviver. No teu livro, aliás, que eu gosto muito, né, de inovação, tem um dado impressionante, né, que diz que já em 2014, eu não lembro exatamente quanto, mas 56% das empresas que estavam no na lista da Forbes 5 anos antes já não constavam mais. Então, as empresas que não estiverem dedicadas à sustentabilidade, ao bem comum, a esse G de generosidade, não tem muito futuro. Por isso que a tendência é que todo mundo seja sistema B, todo mundo seja negócio para o bem comum, né? Business for benefits. Na sua opinião, as empresas brasileiras estão olhando para o futuro ou ainda não? Ainda não. Curto e grosso, eu diria ainda não. O que é uma pena. Que, por exemplo, é claro que não dá para generalizar. Ser empresário no Brasil é muito difícil, porque na maioria dos lugares a gente tem uma estrutura de apoio muito grande em outros países, né? E aqui a vida da empresa e do empresário é muito difícil. Existe o sistema S, que é, né, realmente parceiro, mas em termos de estruturas de apoio governamental contínuo, é muito complicado, sobretudo pela descontinuidade, é uma loucura, e você não constrói nada a cada 4 anos, então a gente está muito fragilizado. Tem coisas maravilhosas, eu tenho o privilégio, por exemplo, de trabalhar com a Natura, que é incrível, mas de uma maneira geral, isso não é só no Brasil.
a gente é coletivamente um pouco analfabeto em futuros, sabe? Nos círculos de futuristas fala muito disso, que da mesma maneira que na passagem do século XIX para o XX foi fundamental acabar com o analfabetismo, agora é fundamental que a gente não seja mais analfabeto em futuro. A gente precisa decidir considerando o futuro, sempre. E isso não vejo ainda essa cultura em massa. A gente tem extremos, né? A gente tem coisas extremamente inovadoras e coisas muito retrógradas, mas a gente precisaria um ambiente regulatório mais propício, uma série de coisas para poder melhorar a nossa visão de futuro. Começar por isso, estudos de futuro. Isso fosse uma prática. Quem que você acha que deveria fazer isso nas empresas? É a alta gestão, é o pessoal de planejamento ou é o pessoal da tecnologia? O grande desafio, Marcos, é que precisa ser todo mundo junto. É tudo sistêmico, né? Isso aqui é um objeto que eu gosto muito, é um torus, que, aliás, até parece o mundo agora, porque a gente olha e acha que é tudo escasso, vazio, chato, tal, mas, na verdade, é tudo multidimensional e integrado. Então, eu mexo numa parte e eu altero o todo. E o grande problema que a gente tem de inovação, você sabe disso, você é superintendente de inovação, eu imagino a tua dificuldade em integrar áreas, porque você não consegue, se você inova numa área só, essa área vai inovando, o resto não está indo junto. O que acontece? Você tem que fazer muita força, você deforma o sistema, tá vendo como está deformado? Quando você para de fazer essa tração de inovação, pode voltar tudo como estava. Você precisa, na verdade, trabalhar com as várias áreas juntas. Então, você precisa ter tecnologia junto com o RH, junto com o corporativo e, por enquanto, isso ainda depende de C-level, porque se você não tem uma mudança de mentalidade em quem decide onde vai investir e tal, você não consegue. Mas só não se leva também não adianta, porque senão eles estão enxergando coisas que quando começa a baixar na empresa, a empresa não está vendo a mesma coisa. Literalmente é um problema de visão. Você deve ter sentido isso muito também. Você enxergava caminhos. O plano de energia ali, quando eu lembro, era uma maravilha, uma coisa extraordinária aquele plano que vocês fizeram. Mas que talvez fosse mais difícil compreensão na base, assim. Então precisa das duas coisas. É mais uma vez uma questão de e não de ou. Precisa vir do alto e de baixo para poder encaixar. Se houver tempo ainda, eu queria te contar uma coisa que me encantou como metáfora nesse ano. É uma imagem da Torre da Praça, do Niall Ferguson, historiador, não sei se você conhece. Uhum. E que acho que responde um pouquinho isso. Ele usa uma imagem, ele diz que quando a gente olha a história da humanidade, o poder alterna entre o poder da torre, a torre são os governos centralizados, as monarquias, as grandes empresas, a igreja, é tudo aquilo que está centralizado, e ele usa a imagem da praça, aquilo que é distribuído. Então, por exemplo, jesuítas, praça, Vaticano, torre. A internet, antes do Facebook e do Google, praça. Depois chegam eles ali, colocam a torre e a praça passou a ter dono. E ele conta a história e ele mostra que, na verdade, a gente precisa das duas coisas. Um outro pesquisador, Bernard Lietaer, que é da área de economia, ele mostra também que, para você ter um sistema resistente, você precisa da mistura das duas coisas, porque quando você tem sistemas centralizados, como moeda única, por exemplo, você é eficiente, porém pouco resiliente, muita crise. Quando você tem uma coisa distribuída, praça, você tem resiliência, mas pouca eficiência. Então vai muito lento. O que precisa? Precisa as duas coisas, a praça e a torre. Então, todos estes é o que a gente hoje em dia precisa.
Uma coisa que eu acho muito curiosa para... Bom, eu morei no exterior, na Inglaterra e nos Estados Unidos por quase 10 anos, e eu via que as empresas e os governos estavam dentro das universidades, trabalhando em conjunto. E isso eu não vejo acontecer aqui no Brasil, talvez por algum problema político. Você pode comentar alguma coisa sobre isso? Nossa, é um ponto importantíssimo que você focou. Na verdade, a gente tem tudo separado, né? São bolhas, bolhas da empresa, bolha do governo, bolha da universidade, e isso tudo precisa estar encaixado. A universidade tem um papel fundamental. Por exemplo, os processos com os quais eu trabalho, de aplicação de novas economias, a gente precisaria extraordinariamente da universidade para estudar esses processos e poder validar. Nós estamos começando a fazer isso lá no Rio Grande do Sul, uma pós-lato sensu em inovação social, que começa o ano que vem, que já vai acompanhar processos de mudança, já que o Rio Grande do Sul é tão rico em mudança. Então, isso é uma coisa fundamental. Agora, repara, para conseguir fazer isso também, a universidade precisaria ter mais instâncias de atuação integrada. Da mesma maneira que a empresa não pode agir de forma tão setorizada, a universidade precisaria também integrar suas áreas, precisaria provavelmente das políticas de governo que você falou para promover essa ponte e colocar isso quase como uma condição sine qua non, né? Por exemplo, universidades públicas precisariam muito estar engajadas, retribuindo a população, que são sempre excelentes as universidades públicas, botando todo o conhecimento que está lá dentro em fluxo. Você sabe uma coisa que eu sempre penso, por exemplo, uma coisa muito simples de fazer, os TCCs, as teses, quanto tempo, quanto recurso investido. Eu tenho um fluxonomista maravilhoso, que é engenheiro ambiental. E ele, na classe dele, ele propôs isso. Ele falou, em vez da gente fazer cada um TCC sobre algo que nos interesse, vai ser corrigido, vai parar numa gaveta, vamos pegar uma área, vamos ver qual é o problema ambiental real que tem essa área, cada um de nós faz seu TCC sobre um aspecto, então a nossa classe vai poder apresentar uma solução integrada para essa área. Agora, você já imaginou que maravilha? E você já imaginou que maravilha se o governo trouxesse para a universidade as questões que ela precisa? Quando eu te contei dos projetos de Moçambique e Cabo Verde, isso é uma das coisas que constava. Essa parceria de governo com universidade, do governo dizer, universidade, estes são os meus problemas, me ajuda a resolver? Aí a universidade propõe para a empresa, nós temos soluções aqui que a gente criou, que nos cabe ter a inteligência, mas não implementá-las. Vamos junto implementar? Então, dá para criar um ciclo virtuoso aí, mas precisa escolha política, decisão. É. E os TCCs nem sempre resultam em inovação, seja em produtos ou serviços, o que é uma pena. Investe-se muito Sim. neles e eles não resultam em inovação alguma. Eu quero agradecer a Lala de Renzelin, que é uma profissional que eu admiro muito, e eu deixo agora a palavra para as suas considerações finais. Bom, um prazer estar com você, admiração recíproca, um tema dos mais importantes, inovação, e a inovação é uma coisa que depende de cultura, né? A gente sabe que quem trabalha com inovação, o problema não é você criar uma nova inovação, uma novidade, mas é a adoção dessa inovação. Então, você que nos assiste, vamos juntos criar novas narrativas de mundo, para criar uma nova lente, nova mentalidade que nos permita estar mais apto e desejoso de incluir as inovações no nosso cotidiano e de estar aberto a elas. E, sobretudo, de saber que há muita coisa que pode ser feita, desde que a gente faça as escolhas certas, porque a gente vive num momento onde há muita solução já criada, há muita inteligência,
há pessoas querendo fazer isso e há recurso. O que falta é juntar tudo isso. Eu desejo que a gente consiga cada vez mais juntar mundos, como na tua pergunta tão bem formulada de juntar universidade, empresa e governo. Então, que nos juntemos, que passemos do ou ao e. Lala, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.